E agora sim nós vamos falar sobre fé, arrependimento e confissão. No último estudo, nós vimos que Jesus era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e ele morreu para que nós pudéssemos ser salvos. E aí talvez você seja tentado a pensar assim, bom, se Jesus veio para resolver o problema do pecado, tá bom, ele já veio, já morreu, o problema está resolvido. Será que é assim? Será que existe algo mais? É isso que nós vamos ver nesse estudo. E o texto bíblico que nós vamos usar como base se encontra lá no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 1. E, aliás, eu faço aqui um reforço, você mesmo que está nos acompanhando, a partir de casa, pegue a sua Bíblia. Quando nós vamos estudar a Bíblia, é importante nós termos contato com a palavra de Deus. Isso fixa o conhecimento. Pode até ser que eu acelere aqui um pouco, em razão do tempo, mas é importante nós termos esse contato com a palavra de Deus. Então, vamos lá. Eu sei que está projetado. Vai lá no livro de Romanos. Romanos fica ali depois do livro de Atos, no Novo Testamento. Pouquinho passando o livro de Atos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Você vai encontrar o livro de Romanos, lá no capítulo 5 e no versículo 1. E nós vamos encontrar ali o verso que vai servir de base para o nosso estudo. Eu estou vendo que alguns dos nossos irmãos já encontraram. Espero que você que esteja nos acompanhando a partir de casa tenha encontrado também. E eu vou ler aqui. Olha só o que diz aqui. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificado do quê? Será que o verso está falando de alguém que foi acusado injustamente? Nós vemos de vez em quando, algumas pessoas são acusadas injustamente, são presas injustamente, e depois, quando vai se averiguar, é-se dado um veredito ali, essas pessoas são o quê? Inocentadas, porque viu que foi injusto. Mas o verso aqui, quando fala justificado, não está falando de pessoas inocentes, está falando de pessoas pecadoras, pessoas que falharam, pessoas que erraram na vida. E eu louvo a Deus por isso, sabe por quê? Porque tem esperança para mim. Jesus, ele disse que ele veio buscar quem? Os pecadores. Jesus não veio buscar os santos, mas veio buscar pecadores e levá-los ao arrependimento. Então, você que está nos acompanhando a partir de casa, se você se identifica com o pecador, eu também. Então, quer dizer que existe esperança para mim, existe esperança para você e para todos nós, amém? Isso é maravilhoso, porque Jesus, ele veio nos justificar. Mas olha só, para nós sermos justificados, existem ali algumas condições. Alguém me ajuda a identificar algumas condições aí no texto? Aí, no texto. Quem me ajuda? Você que está em casa aí, você pode identificar também. Uma delas é a fé. O que adianta Jesus vir, morrer para me salvar, e eu não acreditar no sacrifício de Jesus? Por isso que o nosso primeiro estudo foi sobre a palavra de Deus, porque ela nos conduz até Jesus. Então você precisa crer na palavra, você precisa crer em Jesus. E olha que maravilhoso, Jesus, ele pagou o preço. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Jesus pagou o preço pelo seu pecado, mas você precisa crer. Se você não crer, de nada vai adiantar. Eu lembro uma vez que eu estava indo para o trabalho, pegando o trem ali em São Paulo, eu morava em São Paulo, na capital, e eu encontrei ali um cidadão, ele sentou do meu lado, e ele estava muito desesperado, e nós começamos a falar, eu fui falar de Jesus para ele, e falando do amor, da graça de Jesus, ele falou, não, mas para mim não tem mais jeito. Eu fui muito longe, falei, não, Jesus morreu por você, ele pagou o preço pelo seu pecado. Ele, não tem mais jeito. E eu fiquei ali uns 5 a 10 minutos conversando com aquele rapaz, e ele desceu do vagão, insistindo que não tinha mais jeito. E se você não acreditar, realmente não vai ter jeito. Mas a boa nova, a boa notícia é que Jesus pagou o preço pela sua salvação. Amém? Amém, mas você precisa crer. Crer em quem? Em quem que nós precisamos crer? Por meio de quem é a salvação? Por meio do Senhor Jesus Cristo. Esse é o texto que vai servir de base para o nosso estudo. E eu gostaria de complementar o nosso estudo contando uma história. Essa história, ela está na introdução do estudo número 5. No nosso canal tem um link. Você acessando esse link, você vai cair numa pasta, e você vai ver lá, estudo bíblico completo. Tem uma série de 27 estudos lá. É o 5º que nós estamos vendo agora. E nesse 5º estudo tem uma introdução, e essa introdução é o que eu vou falar para você agora. Olha que interessante, diz que uma certa vez, um sacerdote
religioso, um pastor, um bispo, um padre, foi visitar ali um hospital psiquiátrico. E diz que enquanto ele passava ali pelas alas, ele via as pessoas tristes, deprimidas, sem esperança, e ali o diretor daquele hospital foi acompanhando ali aquele sacerdote. Em um determinado momento, enquanto eles conversavam e contemplavam ali aquela cena triste, diz que o diretor do hospital falou uma verdade impressionante. Olha só o que ele falou. Ele falou o seguinte: se metade dessas pessoas acreditassem no perdão, elas não precisariam estar aqui. Querido, quantas pessoas nós vemos por aí? Talvez eu esteja falando para alguém que há anos tem vivido com um senso de culpa muito grande, que não consegue perdoar, quem sabe um familiar, quem sabe um pai, um cônjuge. Nós precisamos aprender a perdoar. Pela fé, nós precisamos aprender a nos chegar a quem? A Cristo Jesus, porque Ele já pagou o preço. Nós não precisamos carregar esse fardo. Olha que bênção. E nós vamos hoje, olha só, eu peguei aqui algumas perguntas, e eu fui na internet, o tema é o mesmo. Nós vamos estudar sobre fé, arrependimento e confissão. São 3 etapas. Primeiro, eu preciso de fé. Eu preciso me arrepender e eu preciso o quê? Confessar. Isso está claro. Cada etapa ou cada passo, por si só, seria um sermão à parte. Seria um estudo que nós poderíamos fazer. E nós vamos resumir esses 3 itens, ok? Fé, arrependimento e confissão em um único estudo. Então, eu procurei ali, através da inteligência artificial, falei, qual que são as maiores dúvidas que as pessoas têm sobre esse assunto? Então, nós vamos procurar responder as maiores dúvidas. Eu não vou conseguir responder tudo, por isso que tem um estudo bíblico lá. Você entra lá no link, através do canal, você clica lá, baixa e você vai conseguir fazer o estudo bíblico. E se tiver dúvida, você pode mandar para a gente. Combinado? Mas aqui eu vou procurar responder quais são as maiores dúvidas que estão lá na internet. As pessoas estão perguntando para o Google. O desespero é tão grande que as pessoas estão perguntando para o Google. Olha as perguntas delas. Por que eu preciso de fé? A fé salva sem obras? Mas o que é o arrependimento? Né? Se eu já estou triste pelo algo que eu fiz, eu já estou perdoado, esse arrependimento já serve? Olha só. E se eu me arrepender e pecar de novo? Eu estou perdido? Como é que é isso daí? As pessoas estão perguntando, e nós vamos procurar responder essas perguntas aí que são as mais comuns, digamos assim. A nossa primeira pergunta está lá no livro de Hebreus, aliás, não é a resposta, né? Mas a primeira pergunta é o seguinte: o que é fé segundo a Bíblia? E para responder isso, nós vamos lá no livro de Hebreus. Hebreus está lá no Novo Testamento. Lembra que eu falei? Vai estar depois de Coríntios. Se você tiver muita dificuldade, vai ali para Apocalipse e vai voltando aos poucos até você chegar no livro de Hebreus. E lá no livro de Hebreus, você vai para o capítulo 11 e você vai achar ali os versículos 1 e 6. Nós vamos ler 2 versículos apenas, ok? Hebreus, capítulo 11, versículos 1 e 6. E eu vou procurar responder aqui o que é fé segundo a Bíblia, ok? E nós vamos ver que o mais simples é responder o que é fé. Isso é simples, eu vou explicar para você o que é fé, mas eu não consigo te conceder a fé. Isso já não depende de mim. Entender o que é fé é fácil. Agora, conceder a fé, eu não posso passar a minha fé para você. Vamos ler o texto? Olha só, o primeiro versículo do capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Me dá um exemplo aí. Olha, eu tenho certeza que Jesus vai voltar. Tenho certeza. Mas você não pode provar. Não posso. Mas eu tenho certeza que Jesus vai voltar. Quer um outro exemplo? Eu tenho certeza que meus pecados, quando eu confesso ali, são perdoados no sangue de Jesus. Eu não preciso carregar isso. Eu não preciso carregar esse fardo. Eu deixo lá. Tenho certeza disso. Mas você não pode. Não posso provar. Não tem como eu provar. Eu tenho certeza de que quando Jesus voltar, eu vou com Ele para o céu. Mas se você não estiver vivo, não tem problema, eu tenho certeza que se eu estiver morto, Jesus vai me ressuscitar. Eu consigo provar isso para você? Não posso. Mas como é que você tem essa certeza? Talvez você que está nos acompanhando pela internet, você possa falar assim, esse pessoal é doido. Mas como é que você tem a certeza?
Eu tenho essa certeza porque o Espírito Santo colocou dentro do meu coração. Aí você pergunta, mas como que eu posso ter essa certeza também? Se você conceder espaço para o Espírito Santo, ele vai trabalhar na sua vida. Se você passar a ler a Bíblia, ter a Bíblia como a palavra de Deus, estiver disposto a seguir as orientações divinas, ele vai colocar essa certeza no seu coração também. Então a fé não é algo que você se compra. Você não pode comprar. Eu não posso transferir. Eu não posso transferir a fé para minhas filhas, eu não posso transferir a fé para minha esposa, mas a fé é a certeza do quê? De fatos, né, ou a convicção de fatos que não se veem. Eu não consigo ver, mas eu tenho certeza, porque o Espírito Santo trabalhou no meu coração. Agora, por que a fé é importante? Você que está nos acompanhando hoje, você precisa de fé? Você precisa. Olha o que diz o verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Queridos, para você se aproximar de fé, se você quer realmente o perdão, você tem que crer no sacrifício de Jesus. Você tem que crer que Ele pagou o preço para você. E essa certeza Ele vai colocar no seu coração. Mas você tem que se apropriar da promessa. O pessoal fala muito isso, né? Pega a promessa, se apropria. E é uma verdade. Não adianta Jesus ter morrido, Ele podia morrer 1000 vezes, mas se eu não acreditar nenhuma, do que vale? Eu tenho que crer. Crer nesse Deus que é poderoso, que veio morrer para me resgatar. Ok? Então, primeira pergunta respondida, nós precisamos da fé, essa certeza é Deus que vai colocar no seu coração, deixa Deus trabalhar, não resiste não resiste à voz do Espírito Santo, Ele quer fazer a obra na sua vida. Segunda pergunta, muito comum na internet, o pessoal fala assim, mas e a fé sem obras? Eu creio que Jesus existe, e tem gente que crê, né? Aí colocam a tatuagem de Jesus aqui, não estou falando de tatuagem, estou falando do fato, a tatuagem de Jesus, eu posso ter a tatuagem de Jesus no braço, posso ter na perna, mas será que só o fato de eu crer que Jesus veio e morreu pelos meus pecados, isso já é suficiente? O que você acha? Olha só, presta bem atenção, Jesus veio, queridos, Ele veio não para nos salvar no pecado, Ele não veio para salvar você no pecado, Ele veio para te salvar do pecado. Sabe por quê? Porque o pecado te destrói. Você pode até gostar do pecado. O pecado pode até parecer bom, mas a verdade é que o pecado destrói. Ele vai arruinar a sua vida, vai arruinar a sua família. E é por isso que Jesus ele não veio para te salvar no pecado, mas do pecado. E quando Jesus ele salva alguém, ele transforma a vida da pessoa, de forma que as suas obras vão refletir o que? A sua fé. Ela se torna o que? Uma nova pessoa. Como diz Paulo, ela passa a andar o que? Em novidades de vida. Então não basta eu crer que Jesus veio, morreu para me salvar, e eu continuo com a minha vida errada, torta. Não, tem alguma coisa errada. O poder de Deus não se manifestou na sua vida porque você não permitiu. Porque Jesus não veio te salvar no pecado, mas do pecado. E se você permitir, Ele vai transformar a tua vida, vai transformar o teu coração e vai colocar um novo desejo. E aquele desejo do pecado, aquelas coisas da carne vão ficar para trás. Deus vai mudar isso em você. Ele tem poder para isso. Amém? Amém. Então eu tenho que ter fé, mas as obras acompanham o quê? A fé. Não basta eu crer, Jesus veio, morreu, e agora eu posso fazer tudo e está tudo perdoado. Jesus pagou o preço lá, não preciso fazer mais nada. Não, isso não. Não cremos na teoria, uma vez salvo, salvo para sempre. E você que nos acompanha aí pela internet, essa teoria não existe. Nós não podemos pensar assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Aquele que está em pé, cuide para quê? Para que não caia. Nós temos que cuidar. Ok? Vamos avançar aqui no nosso estudo. Você está entendendo? Você que está nos acompanhando pela internet, se tiver alguma dúvida, coloca aí no chat. Nós entramos em contato. Se não responder agora, nós podemos responder depois. Ok? Agora, o que é o arrependimento? Eu coloquei aqui o arrependimento bíblico, né? As pessoas perguntaram o que é o arrependimento, mas eu coloquei o arrependimento bíblico. Claro que as pessoas estavam interessadas no perdão, as pessoas que perguntaram isso aí na internet. E nós vamos lá agora para o livro de Atos. Vamos lá para o livro de Atos? Depois de Mateus, lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, e você vai achar o livro de Atos. Acostuma, queridos, a estudar a Bíblia, pega a Bíblia.
Ore a Deus, mas estude com a Bíblia aberta. Faça isso em casa. Não precisamos estudar a Bíblia só no momento do culto. Só no momento que nós estamos estudando. Faça da Bíblia a sua conselheira, a sua amiga. Atos, lá no capítulo 3, no versículo 19. Espero que você tenha achado. Se você não achou, dá uma pausa no vídeo aí, acha, e depois você continua. Eu vou continuar a leitura aqui. Olha só o que diz lá. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem apagados os vossos pecados. Então, o que é o arrependimento bíblico? É o arrependimento do quê? Dos nossos pecados. Nós vamos ter um estudo, talvez quando eu fale pecado, nós estamos no início agora, e talvez eu esteja falando para alguém que está começando a estudar a Bíblia. Nós vamos ter um estudo somente sobre a lei de Deus. A Bíblia fala que o pecado é a transgressão da lei. Nós vamos ter, aliás, 2 estudos para entender melhor a lei de Deus, e vai ficar mais claro, mais evidente para você o que é pecado. Ok? Mas pecado é aquilo que quer te destruir, não é algo bom. Você pode até gostar do pecado, mas ele não é bom. Ok? Ele quer te destruir. E aqui fala o seguinte, arrependei-vos. A palavra arrependei-vos por si, se você for no dicionário, ela vai dar a conotação de tristeza, de remorso, por algo que você fez. Então, quando nós estamos falando aqui do arrependimento bíblico, olha, a tristeza pelo pecado, é o remorso por aquele ato que você fez, e você fala, eu não deveria ter feito isso, eu errei, eu não deveria ter ofendido a minha esposa, esse dinheiro não é meu, eu não deveria ter me apropriado desse dinheiro, eu não agi corretamente com aquele senhor, com aquele cidadão, as minhas palavras foram ofensivas. O Espírito Santo trabalha na sua mente, traz o arrependimento, traz a tristeza, só que o arrependimento genuíno, o verdadeiro, é aquele que leva a uma conversão de vida. Você não vai querer repetir aquele ato novamente, você estava indo numa direção, e você fala, não, eu errei aqui, eu falhei, eu não quero mais isso para a minha vida, e você muda a direção, você vai no sentido oposto, porque você entende que aquele ato não agrada a Deus, aquilo é um pecado, e você quer se livrar daquele pecado. Então, o arrependimento, ele tem a ver o quê? Com uma conversão, para que sejam o quê? Apagados os vossos pecados. Precisa o quê? Haver um arrependimento. O arrependimento, ele tem que ser o quê? Sincero. Ele tem que ser do coração. Existe o falso arrependimento? Existe. Mas qual que é o falso arrependimento? Às vezes eu posso, vamos pegar como exemplo aqui, alguém que foi preso. Ele estava lá no tráfico, nas drogas, qualquer coisa, não importa, ele foi preso. E aí ele pode estar arrependido não do ato que ele fez, mas dele ter sido preso. Poxa vida, eu fui preso agora, estou perdendo meu tempo aqui e tal. Mas ele não está arrependido do ato. Ele não está arrependido dele ter roubado, ter matado, ou seja lá o que for. A tristeza dele não é pelo pecado dele, mas é pela consequência que não deu certo. Esse seria um falso arrependimento. O verdadeiro arrependimento, você sente desejo de abandonar o pecado. Tudo bem até aqui? Podemos seguir? Podemos avançar? Olha só, aqui é uma continuação, a próxima pergunta, porque ela aparece muito ali entre os internautas. Mas ela é uma continuação do que nós estudamos, do que nós já falamos no verso anterior. Mas vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 7, no versículo 10. Vamos lá. Se você está no livro de Atos, avança só um pouquinho, você vai passar ali Romanos, aí você vai começar a chegar em Coríntios, tá bom? 2 Coríntios, capítulo 7, no versículo 10. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão de tristeza, do pecado, remorso, como é que isso daí funciona. 2 Coríntios, capítulo 7, no versículo 10. E olha só o que diz aqui. Eu vou ler aqui para os irmãos, olha só. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para o quê? Para salvar? Para a salvação. Mas essa tristeza, queridos, que eu falei agora há pouco, que é a tristeza verdadeira, que é a tristeza genuína, será que, fulano tem essa tristeza aí, será que, ele nasceu com DNA bom, então ele tem essa tristeza pelo pecado, fulano não tem, ele gosta do pecado. Não, quem que põe essa tristeza? Segundo Deus. É Deus que opera no seu coração. Nós, por nós, queridos, a gente quer cair no pecado, a gente quer fazer o que não presta, mas quando nós permitimos que Deus atua na nossa vida, que Deus atue no nosso coração, Ele opera o quê? Uma tristeza, um arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar. E isso aqui é importante. Quando o verso fala
que a ninguém traz pesar, queridos, quando o Espírito Santo fala que você está errado, que você precisa se converter, e que você precisa mudar de vida, e quando você atende à voz do Espírito Santo, sabe o que ele te traz? Ele te traz paz. Sabe por quê? Porque Deus não é o acusador. Deus não mostra o pecado para a gente para ficar acusando. Está vendo? Você não presta. Aí, ó, você não muda. Não tem jeito. Não, essa não é a função de Deus. A função de Deus é um pai de amor. Sabe quando o filho erra? E o pai tenta alcançar o coração daquele filho de todo jeito. E o pai não consegue ali, de forma desesperada, o pai fala, filho, por favor, me ouve, é para o seu bem. Hoje, quem sabe, você não vai entender, mas lá no futuro você vai me agradecer. Esse é o papel do Espírito Santo. E quando nós ouvimos, queridos, a voz do Espírito Santo, quando nós aceitamos o perdão de Deus, ele traz uma paz, ele traz uma alegria. Já viram falar da paz que só Jesus pode dar? Essa é a paz que só Jesus pode dar. Bonito, não é? Não é bonito o amor de Deus por mim e por você? Isso é fantástico. Mas a tristeza do mundo produz o quê? Produz a morte. Aquele falso arrependimento. Porque se eu nunca peço perdão, eu vou ser uma pessoa o quê? Amarga. Eu vou estar em busca de ódio, de vingança, de querer ganhar vantagem sobre os outros. Não é assim? Longe de Deus só tem isso, queridos. Fala a verdade. O que nós encontramos longe dos caminhos do Senhor? Fora dos caminhos do Senhor, nós encontramos o quê? A morte. A tristeza do mundo produz a morte. Ok? Falamos um pouquinho, vamos avançar, que o tempo corre aqui contra nós, e nós temos no final uma pérola. Vocês já viram falar que na Bíblia nós encontramos uma pérola de grande preço? Que nós precisamos cavar a fundo para estudar a Bíblia, a palavra de Deus? Nós vamos cavar um pouquinho mais a fundo um verso que eu trouxe aqui, e é fantástico, nós vamos ver como que a Bíblia, como que só pode ser a palavra de Deus, queridos, ela não teria como ser escrita por homens. Quanta coisa preciosa tem lá dentro, quando nós cavamos, quando nós buscamos, Deus é impressionante. Agora, por que eu preciso confessar o meu pecado? Esse verso aqui é um verso muito bonito, está lá no final, vamos lá, eu faço questão que você abra 1 João, antes de Apocalipse. Isso aí você vai lá para o livro de Apocalipse, está lá no final. Se você está tendo dificuldade de encontrar os livros da Bíblia, coloca aí no chat. Quero estudar a Bíblia. Nós temos instrutores aqui que poderão entrar em contato com você e nós vamos estudar a Bíblia juntos. Será uma alegria, será um prazer para a gente. Você vai lá para o livro de Apocalipse, vai voltando, até você chegar ali no livro de 1ª, 2ª e 3ª João. Nós vamos agora para 1 João, no capítulo 1, versículo 9. E o meu conselho para você, decora esse versinho. Esse verso é poderoso, muito bonito. Decora esse verso, coloca no teu coração o propósito de decorar esse verso essa semana. Olha só, se confessarmos, eu vou, aliás, nós que estamos aqui na igreja, vamos ler juntos? Vou pedir ajuda aqui, você que está em casa também, você pode ler com a gente. Combinado? Vamos lá? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Queridos, por que nós precisamos confessar? Para obter o perdão? E também, olha só, Ele não só nos perdoa, mas Ele também nos purifica. O que adianta eu ter tristeza pelo pecado? E eu não confessar? Porque o ato de confessar, eu tenho que confessar. Nós vamos ver aqui na próxima pergunta, para quem que eu tenho que confessar? Né? Isso é importante. Mas eu só ter tristeza pelo pecado e não tomar nenhuma ação, não é verdade? E o ato de confessar, existe o quê? Um reconhecimento da nossa parte. O ser humano é orgulhoso, né? Nós somos orgulhosos por natureza. E quando nós confessamos a Deus, falamos assim, eu estou triste, me perdoa, eu não deveria ter agido dessa forma, eu não deveria ter feito assim. Me ajuda a mudar, eu não quero que esse pecado faça parte da minha vida. Tira isso de mim, Senhor, pelo sangue de Jesus. Começa então o quê? Primeiro o perdão. Queridos, você está perdoado. O arrependimento foi sincero, você confessou, não importa o que você fez. Pode ser pesado o que eu vou falar aqui. Mesmo que você tenha matado alguém, o amor de Deus pode te alcançar. O amor de Deus pode te alcançar. E na Bíblia está repleto de exemplos. Não faça igual o rapaz do trem que eu contei lá no começo, que saiu sem acreditar no perdão de Deus. Não importa o que você fez, se o seu arrependimento foi completo, foi sincero,
foi genuíno, e o seu desejo de abandonar o pecado também foi sincero e genuíno, você está perdoado. Agora começa o quê? O processo de purificação. Sabe aquele pecado que você gostava? Deus vai colocar uma aversão no seu coração, e vai chegar uma hora que você vai olhar para trás e falar assim, nossa, eu não acredito que eu gostava de fazer tal coisa, eu não me imagino mais fazendo aquilo, porque Deus fez o quê? O processo de purificação. É Deus que começou essa boa obra em nós, e diz a sua palavra que Ele vai terminar a boa obra, amém? Olha que fantástico, olha que bonito. Então nós precisamos confessar. Mas para quem nós vamos confessar? Deixa eu ver se é a próxima pergunta. Eu acho que não, tem mais uma. Não, é a próxima. Depois dessa daí nós vamos ver para quem que nós devemos confessar. E o pessoal pergunta muito. Também está lá, isso é real, tá, pessoal? Eu tirei da internet, são perguntas. Mas, e se eu pecar de novo? Nós precisamos entender isso daí. Será que quando nós conhecemos a Jesus Cristo, nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós tomamos a decisão pelo batismo, nós vamos estudar pelo batismo, muito importante. Será que a partir daí nós não pecamos mais? Na igreja só tem santo. Será? Com certeza não. Com certeza não. E aí cabe esse verso, que está lá em 1 João, nós estávamos também em 1 João, né? Nós estamos pertinho aí, ó. 1 João capítulo 2, versículo 1. E aqui, João ele está falando para a gente, olha o que ele fala. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Quem que é o advogado? Jesus Cristo, o justo. Isso quer dizer então que eu posso sair pecando livremente. Eu pequei, agora eu vou confessar. Será que é assim? Não. Como nós vimos, o arrependimento sincero, genuíno e verdadeiro, ele sente tristeza pelo pecado e desejo de abandono. É a conversão, é o arrependimento e a conversão. A conversão é mudar o rumo. Mas acontece. Você foi sincero, você quer mudar o rumo e você caiu. Você não planejou, você caiu. E você sente tristeza novamente. O que você vai fazer? Você vai confessar. Nós temos um advogado. Isso não significa, olha a atenção que está ali, né? Tem uma exclamação. A provisão de Deus, que é a graça de Deus, que nos alcança e nos perdoa, não é uma licença para pecar. Isso não significa, não, vamos sair pecando livremente. Jesus morreu, pagou os preços, agora eu posso pecar, depois vou lá, peço perdão, está tudo resolvido. Eu estou sendo sincero no meu coração? Não estou. Eu já não estou sendo sincero. Se você está pensando assim, não vai funcionar. Lamento em te falar que não vai funcionar. Você não vai alcançar a graça de Deus. Porque Deus ele não veio te salvar no pecado, mas do pecado. E quando Jesus veio nos salvar do pecado, Ele nos dá poder para vencer o pecado. Amém? Você não precisa ser escravo do pecado. Querido, se Deus não nos desse o poder, ser cristão ia ser uma tragédia, ia ser muito triste. Se Deus não desse poder para vencer o pecado, escuta o que eu estou falando aqui, ó, se Deus não desse poder para vencer o pecado, ia ser muito triste ser cristão. Sabe por quê? Porque a gente ia passar a vida inteira pecando e com senso de culpa. Nossa, eu não posso fazer, mas eu não tenho força, eu vou lá e caio. Não, eu não posso fazer, mas eu não tenho força, eu vou lá e caio. Daqui a pouco, como é que vai estar a minha moral? Como é que eu vou estar me sentindo? Percebe? Fala assim, nossa, mas é muito triste ser cristão, era melhor nem ter conhecido o Evangelho. Mas a boa nova, queridos, é que Deus não nos chama para viver essa vida de amargura. Deus nos chama para nos libertar do pecado. E isso você que está nos acompanhando aí em casa, você precisa entender também. Compartilhe essa mensagem com alguém que ainda não entendeu isso. Jesus tem poder para quê? Para nos libertar. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Agora, para quem que eu devo confessar? Olha só, nós vamos ler 2 textos antes de eu responder. Tá bom? 1 Timóteo 2,5. Aí você vai voltar algumas páginas aí para trás. É no Novo Testamento ainda. Está ali mais ou menos na metade, do Novo Testamento. Aí você vai achar ali o livro de Timóteo. Nós vamos ler 2 Timóteo no capítulo 2 e no versículo 5. 1 Timóteo, obrigado. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Para quem que nós devemos confessar o pecado? Primeiro verso que nós vamos ler, está lá. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Opa! Se só tem um mediador, então eu devo confessar só para Deus? Vamos para o segundo verso. Deixa eu avançar aqui.
Tiago 5, 6. Tiago está lá no finalzinho também. Você foi no finalzinho ali, vai para Apocalipse, vai voltando devagarzinho. Você vai encontrar ali o livro de Tiago, antes de 1ª, 2ª Pedro. Você vai achar ali o livro de Tiago. Aí lá no livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 16, eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo, tá bom? Diz assim, ó, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Ué, para quem que eu vou confessar? Diz que só Deus é mediador. O que está passando que eu vou confessar uns aos outros? Vou confessar aqui, vou procurar aqui o irmão Jefferson, aqui, ô Jefferson, ó, pequei assim, é isso que o verso está dizendo? O que vocês acham? Você que está nos acompanhando aí a partir de casa. Queridos, aqui nós precisamos entender bem o que diz a palavra de Deus. Quando que nós vamos confessar o pecado um ao outro? Quando eu pisei no pé do outro, pisei na bola, irmão, ó, você me perdoa. Eu não deveria ter agido assim com você, minhas palavras ali, eu me alterei, falei o que eu não deveria ter falado. Você me perdoa? Primeiro passo. Depois do segundo passo, você vai pedir perdão para quem? Para Deus. Ok? Então, se você magoou o irmão, se você magoou o pai, se você magoou a mãe, se você magoou o filho, quem você magoou? O chefe, o patrão, não importa. Você vai lá e peça perdão. A Bíblia até fala, né? Se você roubou, você vai lá e restitua. Então, a gente vai pedir perdão para quem? Para quem a gente ofendeu. Mas o perdão mesmo é só para Deus. Eu não posso chegar lá, nem para o pastor, vou chegar, pastor, olha, pois é, fui lá na feira comprar banana, o cara me deu o troco a mais, era uma nota de 50, eu fiquei com ela, pus no bolso, pastor, você me perdoa? O pastor fala, não pode perdoar. Porque quem que pode perdoar? Cristo. Quem que derramou o sangue para pagar o seu pecado? Foi Jesus, só Ele pode perdoar. E Ele é mediador entre Deus e o homem. Então, esse pecado você vai confessar para Deus. Agora, se tem algum pecado que você fez contra algum irmão, você pede perdão também para o irmão. Claro até aqui? Todos entenderam? Sim? Então, nós vamos avançar. Aqui nós vimos. Queridos, como eu comentei aqui, você que nos acompanha também pela internet, nós falamos rapidamente, foi um vislumbre. Mas o estudo bíblico completo você vai achar no nosso canal. Vai lá no nosso canal, tem um link, né? Baixa o estudo bíblico, faz, se tiver dúvida, entre em contato com a gente. Ok? Agora, caminhando já para o encerramento, eu gostaria de estudar esse verso aqui com os irmãos. E nós vamos cavar um pouco mais a fundo. E você vai ver que coisa preciosa é a Bíblia, que coisa fantástica é a palavra de Deus. Olha só o que diz esse verso. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram o quê? Os meus, me ajudem aí. Envelheceram os meus ossos. Confessei-te o meu pecado, e tu perdoaste a minha iniquidade. Mas peraí, o que tem a ver? Confessei os meus pecados. Enquanto eu calei os meus pecados, ou seja, enquanto eu não confessei, enquanto eu fiquei guardando o pecado, eu fiquei remoendo, eu decidi não dar perdão, não vou perdoar, não merece, não quero, me ofendeu, estou remoendo aquilo. Enquanto eu guardei, o que aconteceu? Envelheceram os meus ossos. Mas o que os ossos têm a ver com a falta de perdão? Gente, isso aqui foi escrito há mais ou menos uns 3.000 anos atrás. Salmo de Davi. Será que tinha ciência naquela época? Será que tinha algum artigo científico falando algo a respeito? O que você acha? 3.000 anos atrás, queridos, quando a Bíblia fala algo, dá ouvidos. Às vezes você não vai entender o que Deus está te pedindo ali nas páginas da Bíblia, mas segue, porque é para o seu bem. Se Deus está falando, se está lá, segue. Vamos ver, será que é possível harmonizar a Bíblia com a ciência? Existem aproximadamente uns 200 estudos falando sobre rancor, sobre falta de perdão, sobre amargura. E qual que é o impacto disso daí na saúde? Pelo menos uns 200 estudos, e com certeza tem mais. Teve um que foi feito pelo Vale do Ribeira, lá de 1998 a 2025, se eu não me engano. Bastante tempo. São estudos prolongados, artigos científicos, e tem vários, fora do Brasil, no Brasil e tal. E olha que interessante. Salmo 32, 3 e 5. Talvez na sua versão esteja um pouco diferente, mas você vai ver que quer dizer isso aqui, que é o que nós lemos ali no slide anterior. Enquanto calei o quê? Enquanto eu guardei, não quero perdoar. Não vou perdoar, vou guardar isso para mim. A psicologia chama isso daí de repressão emocional. E isso desencadeia um estresse crônico.
biologicamente falando, ele eleva o seu cortisol. Biologicamente falando, eleva o cortisol, guardar rancor, mágoa. E olha só, envelheceram os meus ossos. Aqui estão os links, ó. Você que está nos acompanhando a partir de casa, você que está também aqui na igreja presencialmente, se você quiser, está o link aqui dos estudos, ok? Aí tem um estudo aqui falando, ó, a falta de perdão, quando o verso diz, envelheceram os meus ossos, gera o quê? Perda óssea, sarcopenia e osteoporose. Tem vários estudos, queridos, não é um não, tem vários, você pode pegar qualquer um. Eu tive dificuldade de falar assim, nossa, precisa achar um para encaixar aqui. Mas estava lá na Bíblia. Por que estava lá? Porque Deus é o autor da Bíblia. Será que Deus sabe disso? Deus sabe. Será que Deus quer o nosso bem? Com certeza. Agora, quando eu confessei, ou seja, eu externalizei o conflito, aí a psicologia, estou falando de psicologia aqui, não estou falando de igreja, né? Ela fala assim, ó, houve uma regulação do estresse. Ai, ufa. Ai, não estou mais com aquele fardo, perdoei, falei com fulano, já resolvi, posso dormir em paz, agora eu vou colocar a cabeça no travesseiro, ai, vou conseguir dormir, que alívio. Olha só, estou salvando os meus ossos, estou salvando os meus ossos, conservando a saúde dos ossos aonde? No perdão, olha que Deus maravilhoso. E aí quando fala assim, ó, tu perdoaste, Senhor, eu pedi perdão para o homem, pedi perdão para Deus, existe uma redução da carga emocional e fisiológica muito grande, é um alívio, é paz. Sabe a paz que só Jesus pode dar? É essa paz que Ele quer te dar. Você está entendendo a mensagem de hoje? Você está entendendo o que Deus está querendo transmitir? Você que está nos acompanhando a partir de casa, da internet, você está entendendo? Eu não vou ler aqui, queridos, mas aqui são textos de fontes científicas. São textos em inglês que foram traduzidos para o português, mas quando fala da ruminação, é justamente isso, sabe? A falta de perdão, aquela amargura, aquele estresse, a briga, a intriga, aquela coisa toda que a gente conhece. Quando fala assim, a ruminação, ela foi associada a níveis elevados do quê? De cortisol. E o cortisol, o texto de baixo fala, o que ele faz? Afeta negativamente o metabolismo ósseo, ao reduzir a formação óssea e aumentar a reabsorção, contribuindo para a osteopenia e osteoporose. Queridos, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Eu não sei para quem que eu estou falando essa noite, mas uma coisa eu quero te falar. Se você entendeu a mensagem, você não precisa ficar carregando esse fardo. Não precisa, Jesus já pagou o preço por você. Confesse os seus pecados, vá até o Salvador. Se você precisa pedir perdão para alguém, se você precisa se reconciliar, fale com essa pessoa. Busque a paz de Jesus. Vá a Jesus pela fé, nós aprendemos hoje. Nós precisamos da fé, nós precisamos do arrependimento. E se você ainda está remoendo isso, e você não consegue perdoar, peça a Deus que te dê o arrependimento sincero, o arrependimento genuíno. E Deus vai te dar. E depois disso, confesse o seu pecado. Se precisar, converse com o próximo. Queridos, não deixe de usufruir da paz que Jesus quer conceder a você essa noite e a mim também. Não deixe essa oportunidade passar. E eu gostaria de fazer aqui um apelo para você. Se você entendeu o estudo dessa noite, eu vou fazer 3 perguntas. Se você concordar, você fala sim. Você que está em casa também, você pode falar sim. Porque Cristo quer aplicar esse estudo na nossa vida. Nós precisamos crer e aplicar. Olha, você aceita ou você quer experimentar a paz que vem do arrependimento e da confissão? Você deseja sentir essa paz? Você crê que Deus pode perdoar todos os seus pecados? Sim, isso é importante. Que maravilha, que bênção. E você aceita o convite de Jesus para deixar o mal e se voltar para Ele? É a conversão que nós falamos. Não é só a tristeza, mas é mudar de rumo. Você deseja mudar de rumo? Você deseja que Jesus trace novos rumos para a sua vida? Sim? Amém. Que Deus possa abençoar a sua escolha e abençoar a sua decisão. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe aí com aqueles que estão precisando também dessa mensagem. Ficou alguma dúvida? Anota o número aí do nosso WhatsApp, você pode mandar dúvidas para a gente, solicitando estudo bíblico, tirar dúvidas, estamos aqui à sua disposição. E no nosso próximo estudo, você não pode perder. Por onde nós andamos por aí, com quem nós falamos, as pessoas falam assim, olha, esse mundo está no fim, esse mundo está acabando, as coisas estão terríveis demais. Você já ouviu? Eu tenho certeza que você já ouviu isso de alguém.
E no próximo estudo nós vamos falar sobre os sinais da volta de Cristo.